Olá, boa tarde. A Eclésia está novamente consigo e neste dia para olhar os desafios que nos são lançados pelos textos bíblicos que vão ser lidos nas Eucaristias do próximo domingo. Para nos auxiliar neste itinerário está desta vez connosco o Juan Ambrósio, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo uma vez mais aqui ao programa Eclésia. Com alegria, cá estou. Muito bem. Estamos em agosto e é um mês por excelência dedicado ao descanso e às férias, embora, bom, este ano tudo isto está um bocadinho alterado, não é? Mas vamos acreditar que boa parte dos portugueses também terão o seu descanso por estes dias e há sempre a oportunidade de algumas sugestões, seja de sítios a visitar, seja de alguns livros para espreitar. E nesse sentido, que desafios, propostas é que tem também para estes tempos mais calmos? Tenho 3 propostas, um filme, uma sequência de leituras e depois um conjunto de visitas ou de atividades. Eu começava pelo filme, o filme que eu vi já há algum tempo e que de vez em quando revisito, é um filme de 2018, tem neste momento 2 anos e dá pelo nome no seu original de Campeones. É um filme, enfim, espanhol, dirigido por Javier Fesser em 2018, que conta a história de uma equipa de basquetebol muito especial, de gente constituída por pessoas como nós, mas com capacidades diferentes das nossas. Normalmente a gente diz com capacidades diferentes das nossas, porque nós também temos descapacidades, não é? E contam a história desta equipa de basquetebol, treinada num primeiro momento por um grande treinador da equipa nacional de Espanha, que por vários motivos, não vou contar quais, acaba por treinar esta equipa com uma relação muito difícil no início e depois vai-se criando ali uma série de complicidades. Não vou levantar muito o véu, é uma comédia dramática que de uma maneira muito leve e muito bem disposta nos ajuda a olhar para a realidade e a ver um mundo diferente. Vale a pena numa tarde, numa manhã, enfim, numa noite, com um grupo de amigos dentro do número previsto e aconselhado, podermos fazer esse exercício. A segunda proposta era um exercício de leitura. Este é sempre o tempo de voltar aos clássicos, não é? Claro. Mas não é desses que eu vou falar, mas é sempre tempo de se voltar. Eu vou falar num conjunto de leituras porque neste momento estamos a viver dentro da própria comunidade cristã uma dinâmica que se vai falando muito, mas às vezes depois não tem consequências. Vivemos neste maio, a Semana Laudato Si. No fim da Semana Laudato Si ficámos a saber, embora ela já estivesse a ser pensada, que estamos neste momento a celebrar um ano Laudato Si, portanto irá até o próximo 24 de maio de 2021, e que ainda por cima não é só isso. O que temos é que depois, este ano, nos ajuda a pensar num compromisso a 7 anos, um compromisso para um desenvolvimento sustentável, para a construção de um desenvolvimento sustentável, não é? Propor um compromisso público com a sustentabilidade total para todas as pessoas num período de 7 anos. É o que está em cima da mesa, é a proposta a que somos convocados. A minha proposta nesse sentido de leitura vai em que revisitemos este texto fundamental, que é a encíclica Laudato Si, louvado sejas, onde o Papa faz essa proposta. Mas não se trata simplesmente de lermos parte dela, não se trata simplesmente de ler um texto. Eu proponho uma dinâmica, porque este texto depois tem concretizações, e uma das concretizações que eu vejo é num outro texto, já quase esquecido, que, enfim, não foi tão bem recepcionado quanto isto. Este primeiro também não foi assim. Agora sim, agora está a vir ao de cima, mas que é um texto que eu acho que é a concretização da Laudato Si, pensada para toda a Igreja, e que é a exortação apostólica Querida Amazónia, onde o Papa recolhe um bocadinho os 2 grandes pilares, a Evangelii Gaudium e a Laudato Si, aqui concretizada. Neste texto o Papa partilha 4 sonhos. E diz que são 4 sonhos para a Amazónia. A minha proposta é que quando lermos este texto, que não é assim tão grande, e portanto lê-se, claro que ele
tem muito por trás o que é a realidade da Amazónia, mas que façamos um exercício de substituição quando ele diz eu sonho para a Amazónia, que lhe tiremos a expressão Amazónia e que lhe ponhamos a expressão mundo. Eu sonho para o mundo e depois olhemos esses 4 sonhos não simplesmente para a Amazónia, mas para todo o mundo. E como o Papa convoca toda a comunidade cristã a ser contributo para este sonho para todo o mundo. Um sonho de uma conversão pastoral, poderíamos dizer assim, um sonho de uma conversão cultural, um sonho de uma conversão ecológica e um sonho de uma conversão sinodal. Vale a pena revisitar este texto. Eu acho que vamos ainda ouvir falar muito dele de uma maneira. Isto vai ter uma outra continuidade, que é um manual Laudato Si, onde há propostas concretas. Ele já vai estando disponível, começou por ser em italiano, vai aparecendo noutras línguas. Convinha também lê-lo. Aí vem mesmo propostas concretas. Isto tudo para quê? Para que desta leitura, que não pode ser de enfiado, não é necessário obrigatoriamente ser enfiada, pode ser, enfim, sequencial, ler um pedaço, outro. Nós pensarmos um bocadinho, uma vez que estamos nesta atividade do ano Laudato Si, que gestos concretos, que mudanças de estilos de vida enquanto comunidades e enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto pessoas individuais, podemos ter para, de facto, ajudar a construir um mundo diferente que é necessário e é urgente fazer. Sobretudo nos estilos de vida também, nos estilos de consumo, da maneira como consumimos, a maneira como, enfim, lidamos com as coisas. Esse exercício. E uma terceira nota, que era de visitas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e num ano que se calhar não podemos sair tanto lá para fora, como alguns que porventura pudessem, se calhar vamos ser mais prudentes. Proponho um exercício que é, o país já está neste momento, e é uma das coisas que se tem vindo a redescobrir, bem mapeado a nível de percursos pedestres. E a minha proposta era que ousássemos pensar na possibilidade de fazer um percurso pedestre. Há essencialmente 2 grandes tipos de percursos pedestres. Há os de pequeno recorrido, que são normalmente circulares, 3, 8, 10 quilómetros circulares, enfim, depois à medida de cada um. É uma enorme vantagem porque normalmente eles andam à volta de aldeias, porventura até cidades. Há percursos dentro das cidades e, portanto, é uma maneira de conhecer também esses sítios, uma maneira de fazer exercício. E os outros são os grandes recorridos, são coisas para vários dias que podem-se fazer segmento, normalmente não são circulares, são, enfim, lineares. E trouxe aqui dois ou três. Um deles, por demais conhecido, o Caminho de Santiago, um dos grandes recorridos, enfim, esse até é internacional, corre diversos países da Europa, fazer a parte portuguesa, toda uma parte, com amigos, respeitando sempre as regras, como é óbvio. Havia a Algarviana, por exemplo, no sul, a Rota das Aldeias de Xisto, para dizer outro, ou a própria Rota Vicentina, enfim, assim, cobrimos quase todo o território. É uma maneira diferente de ir conhecendo o país, as pessoas, fazendo exercício, com uma mochila maior, a mais pequena, porventura em autonomia. Eu gosto de fazer, já ensaiei alguns em autonomia, mas pode ser parando aqui. Enfim, aqui está um exercício. Não faltam, então, sugestões para todos os gostos e disponibilidades de tempo, assim, as pessoas também queiram agarrar estas oportunidades. Sim. Realmente. Estes percursos estão disponíveis facilmente sim. Na net, as câmaras municipais quase todas têm percursos pedestres, é procurar e facilmente eles aparecem. Muito bem. Só uma nota, estão marcados, não é preciso levar uma carta, os pequenos são vermelho e amarelo e os de grandes recorridos branco e vermelho. Bom, vamos então, depois destas sugestões, olhar então a proposta litúrgica deste domingo próximo, que é o 20º domingo do Tempo Comum, e proponho que comecemos já por escutar o Evangelho de Mateus. Vamos a isso. Naquele tempo Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidónia. Então uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Socorre-me, Senhor. Ele respondeu: Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela insistiu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: Mulher, é grande a tua fé, faça-se como desejas. E a partir daquele momento a sua filha ficou curada. É uma passagem do Evangelho de Mateus particularmente rica, não é? É verdade, e que nos põe a pensar, dizer, se calhar o Nosso Senhor não estava nos melhores dias naquele. É um bocado chocante, não é? Chega a ser chocante esta reação. Não deve ter dormido bem, estava mal disposto e dá esta primeira resposta. Claro que está aqui também uma atitude pedagógica, não é? De querer fazer um percurso com os seus ouvintes e para nós, com aqueles que somos os seus leitores e também que o vamos escutando na nossa vida e no meio da nossa história. Talvez para percebermos melhor um bocadinho o texto, convenha dizer qual é a ideia que subjaz às leituras deste domingo, não é? E ela é claramente a vontade universal salvífica de Deus. Não é? A proposta que Deus tem é para toda a gente. E eu gostaria de sublinhar isto de uma maneira muito clara e de uma maneira muito veemente, porque a mim me parece fundamental. Aliás, esse é, se quiserem assim, tem sido para mim um pressuposto fundamental. É o pressuposto a partir do qual eu faço a minha reflexão teológica. Aprendi isso, enfim, com algum dos meus professores. E o pressuposto fundamental para mim é a vontade universal salvífica de Deus. Ou seja, Deus quer que todos se salvem. Deus quer propor a salvação a toda a gente. Independente disto que possa ser a salvação, seja quer promover a dignidade de todo o ser humano, quer fazer uma proposta de uma profunda comunhão e de intimidade com todo o ser humano. Insisto, este é o pressuposto. Se depois na minha reflexão, ou na nossa reflexão, ou na reflexão que vai sendo proposta, eu me vou desviando lentamente deste pressuposto, a tal ponto que em determinados momentos sou capaz de fazer afirmações que põem em causa o pressuposto, então, para mim, está muito claro que não é o pressuposto que tem que mudar, a dizer, concluo afinal que a vontade de Deus não é uma vontade universal salvífica, é só para alguns e só em determinados momentos. Não. Se eu concluo isso, não tenho que refazer o pressuposto, tenho é que refazer o itinerário, porque me afastei do pressuposto. Ou seja, este é que é a vontade universal salvífica de Deus. É isso que Deus quer. E, portanto, aquilo que eu digo, tendo descoberto isto e tendo descoberto isto em Jesus Cristo, então, tudo o que é a minha ação, tudo o que é a minha reflexão tem que ser consequente com isto. E este texto, assim, adquire imediatamente outro significado. Porque o que Jesus faz na primeira parte é fazer referência a uma reflexão que se afastou do pressuposto, ou seja, a lei judaica diz que é só para alguns, que é só para... É uma mulher cananeia, não cima, é? Isto identifica. Só desgraças, é cananeia e é mulher. Ou seja... E toda a realidade da fé e da salvação funcionava num ecossistema judaico, exatamente, não é? Não passava por aí, ela era claramente uma outsider. Pois. E, portanto... Esse é o pressuposto que se afastou desta vontade universal salvífica, ou seja, por uma série de motivos, pouco a pouco foi-se afastando, e o que Jesus está a fazer é denunciar claramente isso e dizer, não, este Deus, que é Pai, quer que todos se salvem. Portanto, primeiro no texto alude-se ao que é o status quo, não é? E depois, pouco a pouco, vai-se começando a introduzir uma dinâmica distinta. Há aqui uma outra nota muito importante que a mim me parece que convém ressalvar, que é, no meio de tudo, este pressuposto, há depois aqui um outro critério, que é a atenção de Jesus à pessoa concreta. Não é? Este é o pressuposto geral, não é? Eu não posso tirar o pão para aqueles que tu não pertences a esta tribo, não pertences a este povo, não és destinatária da salvação. Esse é o pressuposto geral. Mas depois a situação concreta, não é? Aquela situação, ela tem, a filha estava em perigo de vida, digamos assim, não é? Precisa
de uma resposta e dialoga com ele, e o Senhor, atento à situação, vê. De onde é que se dá aqui o toque? O toque dá-se na resposta. Ela dirige-se a ele chamando-lhe Senhor. E esta é uma categoria teológica, não é? Ou seja, ela reconhece nele alguém que tem alguma coisa para lhe dizer, alguém que tem uma proposta para lhe dizer. E é por isso que o Senhor Jesus alude à fé desta mulher, não é? E no fundo, o que aqui está a ser dito é, há uma série de enquadramentos gerais. Há uma proposta primeira, a minha vontade tu te salves. O que é necessário para que isso aconteça? Simplesmente uma coisa, que tu aceites essa proposta. Senhor, no fundo é isso que está a ser dito. E o texto imediatamente abre-nos outras perspectivas, abre-nos outras dinâmicas, até com uma linguagem, esta resposta da mulher, é verdade, tu não tiras a boca, o pão dos senhores para dar aos cachorrinhos, não é? Mas os cachorrinhos comem as migalhas, ao menos uma migalha dá. Esta atenção concreta. Claro. É de facto um texto muito bonito que nos põe a pensar de outra maneira. E ao fim e ao cabo, aquilo que podemos pensar que é uma novidade já do Novo Testamento, temos aqui Isaías, que exatamente, já deixa antever um pouco. Exatamente, já na primeira leitura. Nessa primeira leitura, é muito interessante a primeira leitura. Em certa situação, é uma leitura, o povo está numa situação de pós-exílio, não é? O exílio, voltar à vida normal que este povo tinha está a ser muito difícil. Até só há qualquer coisa semelhante ao que estamos a viver na nossa situação, não é? Habituados a uma série de normalidades, agora estamos a querer voltar à normalidade, anda para a frente, anda para trás, a normalidade. Bem, permita-se-me um parênteses. Se o nosso objetivo numa situação destas é simplesmente voltar à normalidade e voltar a uma normalidade no mesmo sítio onde ela tinha sido interrompida lá em março, acho pobre, acho pequenino, acho mesmo uma oportunidade perdida, se for só assim. Será que o nosso objetivo é só voltar à normalidade? Ou é aproveitarmos tanta dor também e tanto sofrimento para tanta gente para poder reconstruir, reconverter, refazer, ensaiar? Historicamente são estas as ocasiões propícias, não é? Exatamente. Há uma coisa que, aliás, diz assim, nos momentos de crise não se tomam grandes decisões. Eu percebo esta afirmação, porque podemos não ser o suficientemente ponderados. Eu percebo a afirmação, mas é exatamente nos momentos de crise que temos de tomar as decisões, porque é nos momentos de crise que as coisas estão propícias. Temos que ser prudentes, não é? E exige algum tempo, mas não podemos deixar tudo como está e deixar simplesmente que as coisas corram. Nos momentos de crise tem que se tomar grandes decisões de refazer, de reconstruir. Esse é o momento em que está também o povo. Aliás, há uma coisa muito interessante, porque há até uma tendência desse povo retomar certas práticas idolátricas, agarrar-se ao que conhece, uma vez da novidade, e de facto o texto vem-nos dizer que não. Há um tempo novo que é possível, mas diz uma coisa, este tempo novo é possível, mas não é só para alguns eleitos, não é só para uns pertencentes a um determinado povo, a uma determinada raça, a uma determinada casta, mas a todos aqueles que estiverem disponíveis para aceitarem a proposta, não é? Para serem construtores de um mundo diferente. Na segunda leitura, pego já em Romanos, que a linha... de uma maneira clara também. Exatamente. Às vezes os textos parecem não tão alinhados muito uns com os outros, mas neste domingo parecem claramente. Aqui o Paulo até vai, se dirige aos gentios para provocar inveja nos judeus. Exatamente. Isto foi para os judeus não aceitaram, certos gentios vão apanhar com uma coisa que era para os judeus, e depois a partir dos judeus, como tal, pode ser que eles aí... gentios, pode ser que os outros por ciúmes voltam para lá. Uma primeira leitura seria dizer: Deus é muito esperto, faz a proposta aos judeus, faz com que eles não aceitem. Enfim, eu não faria essa leitura, se bem que é verdade que Deus aproveita todas as oportunidades que lhe vão surgindo na realidade para fazer a sua proposta. O que eu diria desta é que a proposta de salvação, a tal proposta universal salvífica de Deus, é gratuita. Ele oferece-a gratuitamente. Mas ela é um dom. E um dom só é verdadeiramente um dom quando é aceito. Ou seja, se eu te dou uma coisa, se eu te faço um dom, se eu te faço uma oferta, ela é uma oferta da minha parte, mas só o será para ti no momento em que tu aceitas esse dom, em que tu acolhes e em que tu aceitas também as consequências desse dom. Ok, aceito isso. Tantas ofertas que nos fazem
estão lá na nossa prateleira, e quando vier a primeira quermesse de Natal, rapidamente a gente as tira da prateleira, porque sabemos do que é que estamos a falar. Ora, este dom gratuito exige a corresponsabilidade de todos, exige que todos somos responsáveis, ou seja, esta vontade universal salvífica de Deus, uma vez aceite, torna-nos corresponsável pelo cuidado do outro, voltamos ao mesmo, não é? E claro, por fazermos com que este reino, com que esta proposta de Deus possa ser uma proposta realizável, execuível, vivível por todas as pessoas. Muito bem, está cumprida esta tarefa, digamos, e assim percebemos melhor o alcance proposto pela liturgia deste 20º domingo do Tempo Comum. E fazer também os percursos pedestres, relembrando estes textos, pode ser uma boa ideia também. E ficam também todas estas sugestões de há pouco. Muito obrigado, Romã, por este auxílio. Mesmo a terminar, fica também o convite para que mais logo, pelas 22h45, na Antena 1, acompanhe ainda a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então um bom fim de semana. Se for esse o caso, tenha também umas ótimas férias.